Pessoal, eu sou o Fábio Russo, sou delegado de polícia, sou seu mentor em Direito Constitucional e vou te acompanhar aí nesse nosso desenvolvimento de um acompanhamento do edital específico para a nossa prova, tá bom? Bom, nós temos que iniciar e quando eu inicio um curso eu já gosto de dar algumas regras práticas para a gente começar todo o nosso trabalho. Lembrando que o estudo para concurso muitas vezes é uma dança, né? Eu danço daqui, você dança daí. Só que a gente tem que estar numa certa sintonia, senão fica difícil. E os primeiros passos que eu tenho que te dar é o seguinte, a primeira recomendação é: tenha sempre o manual, tenha sempre a nossa Constituição aí ao seu lado, porque eu vou falando alguns artigos e você vai acompanhando se o que eu estou falando é verdade ou é mentira, tá bom? Então tenha sempre ao seu lado a nossa Constituição Federal e tenha sempre ao seu lado um copo d'água, da maneira que você preferir, para não ficar tão maçante o nosso estudo, tá? E a água vai estar sempre ajudando aí você estar se hidratando para ter o melhor desempenho nas nossas aulas. Certo? Pessoal, o nosso curso ele vai ser muito direcionado para o estrito cumprimento do nosso edital, tá? Da lei do nosso concurso. Então, muitas vezes eu vou ter que fazer alguns acréscimos pontuais para que a gente possa ter aí uma completude do nosso edital. Beleza? O nosso edital ele se inicia falando aí dos princípios constitucionais, princípios da Constituição. Mas antes de falar, de fazer esse estudo positivado do nosso direito, eu tenho que fazer um estudo muitas vezes teórico, porque eu tenho muita gente que está inscrito no nosso curso que não tem um mínimo de padronização do direito constitucional. Então essa nossa primeira aula eu vou fazer uma espécie de nivelação. Eu vou pegar aquele nosso colega faixa branca que não tem muito acesso, que não tem muita noção do direito constitucional e vou dar a ele algumas bases, tá? Vamos fazer aí o alicerce para que a gente possa estar falando depois com mais clareza nas normas positivadas. Interessante que hoje eu vou trabalhar alguns conceitos que muitas vezes passam despercebido pelo estudante de concurso. Tudo certo? Então vamos lá. Princípios constitucionais, vamos falar um pouquinho aí da nossa metodologia, de como nós vamos desenvolver todos os nossos aspectos, certo? Primeiro aspecto que nós temos, e o primeiro que nós vamos trabalhar aqui, vai ser o que é o direito constitucional. O direito constitucional ele é um ramo do direito público, o direito se divide em direito privado e direito público. É óbvio que nós estamos a falar aí do direito público, que fundamenta o funcionamento, a forma que o Estado se organiza. Esse é o direito constitucional, tá? Se eu fosse fazer um paralelo com uma casa, o direito constitucional é exatamente o alicerce da casa. É aqui que se inicia o ordenamento jurídico. A Constituição seria o próprio alicerce da casa. E depois você tem aí a forma que você vai estar construindo a sua casa, né? Vai colocar uma janela e etc. Aqui vai fazer uma garagem e tal. Mas o direito constitucional é o alicerce dessa grande casa chamada Estado, certo? Então esse é o direito constitucional. A Constituição ela nada mais é do que a lei suprema organizativa ou de organização de um Estado. Quando você fala, eu quero ver como esse Estado se organiza, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a Constituição dele, porque é a Constituição que vai organizar. A Constituição ela vai dar uma capacidade de configuração jurídico-política. Tá? Então, a Constituição é a forma de organização jurídico-política de um determinado Estado, certo? O objetivo do direito constitucional nada mais é do que o estudo das constituições a partir de uma análise histórica, teórica, dogmática das normas constitucionais para a interpretação e aplicação do direito constitucional. E aí, quando nós falamos no objeto do direito constitucional, você vai falar das mais variadas constituições que nós temos no mundo. No nosso caso específico, nós vamos falar em específico da Constituição brasileira, tá? Da nossa Constituição Federal de 88, que é a Constituição que nós temos em vigência. Lembrando que a nossa Constituição ela teve já uma imediatidade. Assim que ela foi promulgada, ela já começou a tomar forma. Ela não teve um período de vacância, tá? Então ela teve aí um princípio da imediatidade constitucional. Se alguém te perguntar, você já sabe o que quer dizer isso. Nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte e assim que terminado nós já tivemos a vigência da nossa nova Constituição. Certo?
Fato é que todo Estado ele tem que se organizar. De uma maneira ou de outra, ele tem que se organizar. Na verdade, nem todo Estado, mas todo conjunto de seres humanos, todas as relações, ela precisa aí de ter um mínimo organizativo, certo? Você dentro da sua casa tem um mínimo organizativo, vocês têm ali uma espécie de um direito constitucional, que são as regras que são impostas nessa relação intersubjetiva. Agora, quando nós falamos em Estado, nessa relação macro, aí é que nós falamos do alicerce necessariamente constitucional. O direito constitucional ele é legal, ele é imprescindível, por quê? Porque é a partir dele que você vai ter o desenvolvimento de todos os outros ramos do direito. É exatamente por isso que eu tenho uma espécie de licença poética para falar muitas vezes de direito penal, direito constitucional, direito administrativo, por quê? Todos os outros ramos do direito devem respeito ao direito constitucional. Esse já é um princípio que nós vamos falar mais para frente, que é a chamada supremacia constitucional. Certo? Vamos lá, vamos mais um pouquinho para frente para a gente falar. Eu tenho aí uma espécie de histórico constitucional, e esse histórico constitucional está muito relacionado à própria humanidade, ao próprio progresso da humanidade. Então, muitos estudiosos falam que antes, 4.000 antes de Cristo, nós tínhamos aí um direito constitucional pré-histórico, muito relacionado com a escrita, tá? Depois disso, nós tivemos uma evolução e tivemos o direito constitucional dito como antigo, até meados do século V depois de Cristo. Posteriormente ao século V, nós já temos aí uma evolução do século V ao século XV. Nós já temos um outro direito constitucional, que é o chamado direito constitucional da Idade Média, ou direito constitucional médio, também chamado de período das trevas, certo? Do século XV ao século XVIII, quando nós tivemos aí a Revolução Francesa, nós temos já um outro direito constitucional, que esse período é chamado de direito constitucional moderno, é o acender das luzes, é a idade das luzes. É o período de inovação científica, da razão, é o iluminismo, tá? E do período que nós tivemos até hoje, nós temos já um direito contemporâneo, certo? Pessoal, desse direito contemporâneo, nós temos que pensar na Constituição do porvir, na Constituição do futuro. E uma das características que ela deve ter, em princípio, é falar a verdade, né? Uma Constituição que deve entregar a verdade, que deve possuir uma correlação de verdade com os fatos sociais. Beleza? Mas não é só. A Constituição também ela deve ter um princípio chamado de solidariedade, consenso, participação popular e etc. É dessa forma que nós vamos atingir aí uma ideia de uma Constituição do porvir, uma Constituição do futuro. Tá? Agora, nós já temos uma ideia de solidariedade na nossa Constituição? Sim, você vai ver lá no artigo 3º da nossa Constituição, onde nós já temos algumas ideias dessa Constituição mais futurista. E é isso que importa, isso que é interessante. Agora, indo para um outro tópico, um outro aspecto, o que seria uma Constituição ideal? Lembrando que até agora estou dando aí preceitos gerais para a gente conseguir ter uma ideia do que nós vamos discutir na aula de hoje. O que seria uma Constituição ideal? Uma Constituição onde você pode falar assim, nossa, essa Constituição ela tem todo o checklist, ela tem todos os requisitos para ser chamada de uma Constituição bacana, uma Constituição boa, uma Constituição legal. Ela deve ser escrita, ela deve prever direitos e garantias fundamentais e ela deve, em específico, limitar o poder do Estado. Sem esquecer que sempre a Constituição, pelo menos na ideia de uma Constituição ideal, ela deve eleger sempre o sistema democrático. Certo? Tudo bem, mas eu estou falando que é a Constituição, eu estou falando que a ideia de Constituição, ela se liga de uma maneira muito estrita ao que é um Estado. E o que é Estado? Né? Estado. Vamos lá. O que é Estado? Olha, para que eu possa falar em Estado, eu preciso de um mínimo de elementos para que eu possa falar que eu tenho de fato um Estado. E muitas das mnemônicas que nós usamos para chegar ao conceito de Estado é o chamado pós-T, tá? Por quê? Porque eu preciso verdadeiramente de um primeiro elemento para se falar em Estado, que é o povo. Outro elemento que eu tenho que ter para falar de Estado é o território.
E o outro e último elemento para se falar de Estado, eu tenho que ter a soberania. Lembrando que a soberania ela se divide em soberania interna e soberania externa. Soberania externa é o reconhecimento do Estado por outros Estados dentro do plano internacional. Soberania interna é esse poder de fazer e erigir leis. Fazer com que o cidadão cumpra as leis. Fazer, inclusive, com que aquele cidadão que descumpra uma lei, ele tenha a imposição de uma pena. Ele seja realmente punido. Lembrando que punir é democrático, punir é civilizatório, desde que respeitadas as regras e garantias constitucionais e legais. Certo? Muita gente ainda diz que para que eu tenha Estado é necessário, além dos elementos que eu falei, ter uma finalidade. A finalidade de se constituir um Estado. Lembrando que Estado é uma ideia não tão antiga assim. Lá na Grécia que nós começamos a desenvolver a ideia de Estado. Tudo bem? Que são essas pequenas organizações políticas. Agora coloca um conceito no seu caderno do que seria de fato aí um Estado. É o governo de um povo de um determinado território. Então o Estado é o governo de um povo em um determinado território. Esse governo ele pode ser democrático ou autocrático. Lembrando que o governo democrático ele possui uma maior participação do povo, logo uma maior legitimidade. Agora não fique preocupado com esse conceito do que é ou do que seria democracia, porque nós vamos trabalhar o que é democracia daqui um pouquinho na nossa aula, tá? Agora, alguns conceitos um pouquinho mais complexos ou compostos para que você entenda mais o que é o direito constitucional. E o primeiro deles que nós vamos falar é a supremacia constitucional. Quando eu falo em supremacia constitucional, lembrando que eu ainda estou aqui na introdução do nosso assunto para você entender do que nós estamos a falar, lembrando que a supremacia constitucional ela está muito relacionada à pirâmide de Kelsen, tá? Onde diz mais ou menos, de maneira simples, o seguinte, que a Constituição ela está no topo dessa pirâmide. Logo, todas as outras normas, elas devem respeito à própria Constituição, sob pena de serem consideradas inválidas. É aqui que surge, inclusive, o chamado controle de constitucionalidade. Tá? É em virtude desse princípio, dessa ideia de supremacia constitucional. Supremacia constitucional. As normas possuem uma coisa chamada de força normativa. São normas supremas, ou seja, superiores às demais. Por isso que elas são pressupostos de validade das demais normas do nosso direito, tá? Michel Temer, no livro dele, Elementos do Direito, ele fala o seguinte, que a Constituição é quem dá sustentação às demais normas inferiores. É aí que nós temos o juízo de constitucionalidade ou compatibilidade constitucional. Beleza? Então nós já sabemos aí o que é supremacia constitucional. Outro assunto que nós temos que falar é a chamada unidade constitucional. A Constituição é uma norma una. Além do mais, além dela ser una, ela está repleta e ela possui eficácia perante as outras normas, tá? O mais interessante quando eu falo em unidade constitucional é que uma norma constitucional, ainda que seja colidente com a outra, elas possuem a mesma hierarquia. Então, uma não invalida a outra. Quando eu tenho um preceito constitucional que de alguma maneira possa ser colidente com outro, eu vou ter um processo chamado de harmonização dos princípios constitucionais, tá? É uma forma de otimizar o mandamento constitucional. Eu não vou invalidar o outro princípio, mas eu vou fazer com que os dois princípios se alinhem e possam ser aplicados de uma maneira buscando sempre a máxima efetividade da norma constitucional. Lembrando que todas as normas constitucionais elas possuem hierarquia. Então, quando eu falei em controle de constitucionalidade, esse controle ele é feito com base nas demais normas e não nas normas constitucionais originárias.
tá? Porque eu tenho norma constitucional originária, que são aquelas normas que estão lá na nossa Constituição, e eu tenho as normas constitucionais derivadas, que daí quem faz é o poder constituinte derivado através de PEC, tá? É a partir das PECs que nós temos as emendas constitucionais. Você vai ver lá no artigo 60 da nossa Constituição quais são os tipos de normas que nós temos no Brasil. Quem vai falar quais são os tipos de norma que nós temos no Brasil é exatamente ela, a Constituição Federal. Por quê? Porque é ela que organiza o Estado. Se ela organiza um Estado, é ela quem diz, olha, ela dá as regras do jogo. De fato, a Constituição, muito resumidamente, é isso, é ela quem dá as regras do jogo, certo? Então é ela, a Constituição, lá no artigo 60, que fala quais os tipos de norma que nós temos, tá? Artigo 59, 60, que vai estar falando aí quais os tipos de normas que nós temos, quais os tipos de normas são válidas no nosso direito constitucional. Qual é o conteúdo de uma Constituição? Uma Constituição, ela deve ter como conteúdo mínimo aquilo que nós chamamos de elementos da Constituição. Aquelas normas que devem materialmente estar expostas numa Constituição, que tem que organizar o Estado, que tem que prever formas de limitar esse Estado, que tem que prever direitos e garantias constitucionais, certo? E quais são esses elementos de uma Constituição? Olha, eu tenho os elementos formais de aplicabilidade, os elementos de estabilização, eu tenho os elementos orgânicos ou organizacionais, eu tenho os elementos limitativos de um Estado, certo? Então, assim, são vários elementos que eu tenho para que eu possa falar na composição de uma Constituição. Beleza? Agora, vamos dar um novo passo e falar sobre o que é o constitucionalismo. Então, agora nós já tivemos aquela visão geral do que é o direito constitucional, do que nós vamos falar na nossa aula de hoje, e um dos elementos que eu entendo como muito importante para você entender o direito constitucional nos dias atuais é você falar do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo está relacionado a uma nova maneira de ver o direito, tá? Que se relaciona, mais uma vez, com o pós-positivismo, que é um passo, é uma evolução daquele direito positivado. Nós tínhamos uma espécie de cara crachá, o que a norma previa era aquilo que o intérprete ele ia aplicar, o juiz era simplesmente a boca da lei, tá? Hoje não, hoje nós temos o neoconstitucionalismo, é por isso que você vê a recuperação de valores morais, princípios dentro dessa organização jurídica, dentro do direito constitucional. Por quê? O direito não pode ser um validador de injustiças. Por isso que esse neoconstitucionalismo ele surge logo no pós-guerra, logo no pós-holocausto. Por quê? Porque o holocausto se validou no direito meramente positivado, sem a análise da moral, da ética, dos valores, de princípios. Então o neoconstitucionalismo ele pega e diminui o rigorismo da lei, mas não é desapegar a lei. Eu continuo com o apeguismo à lei, mas é uma maneira de você interpretar a lei e a Constituição juntamente com os valores, com a moral, com a ética, com os princípios. Alguns dizem que é a reaproximação do direito aos valores, à moral, à ética e os princípios. Principalmente quando eu tenho uma espécie de lacuna interpretativa. Beleza? Então nós já sabemos aí muito rapidamente o que é o neoconstitucionalismo. E é necessário você saber o que é o neoconstitucionalismo porque você não vai entender, se você não souber o que é o neoconstitucionalismo, você não vai entender algumas decisões do Supremo. Você vai falar, nossa, mas o Supremo, eu tô lendo a Constituição fala uma coisa, o Supremo vem e fala outra. Por quê? Uma das maneiras de se interpretar a Constituição é através das ideias do neoconstitucionalismo, certo? Agora, professor, me fala uma coisa, quando o Supremo tem um posicionamento e ele muda esse posicionamento, como que se chama isso? Isso tem um nome dentro do direito constitucional? Sim, é a chamada mutação constitucional, tá? Que pode aparecer na sua prova. Agora vamos iniciar alguns conceitos do que é uma Constituição. O que é, afinal, uma Constituição? Eu já sei que é a norma fundamental do Estado, mas algumas provas acabam trazendo aí o conceito
alguns conceitos, algumas definições do que é Constituição. Vamos a elas. Vamos trabalhar algumas dessas definições que nós temos, tá? Constituição é uma lei fundamental. Quando eu falo em lei fundamental, eu estou me referindo à Constituição. Quando eu falo em lei das leis, eu me refiro à Constituição. Quando eu falo em lei suprema, eu me refiro à Constituição. Quando eu digo o seguinte, a Carta Magna, muitas vezes eu estou me referindo à Constituição Federal. Tá? Tudo isso porque eu estou falando aí da lei suprema, a lei organizacional, a lei que dá suporte a todo o ordenamento jurídico. Agora, um dos conceitos, continuando essas ideias, é a lei fundamental, é a lei das leis, é a lei que define de modo concreto o modo de ser e existir de um Estado, ordenando os elementos essenciais em um conjunto de regras de direito natural para o fundamento de um Estado. Beleza? Esse é um conceito bem rápido do que é a Constituição para você ter no seu caderno, para você bater o olho e falar, olha, aqui eu tenho um conceito de Constituição. Outro conceito que nós temos de Constituição é o conceito do professor José Afonso, que é um catedrático do Largo de São Francisco, onde ele traz um conceito que, para mim, é um dos mais complexos e mais completos do que seria uma Constituição. E ele começa, e ele não pode começar de outra maneira, falando que Constituição é lei fundamental. Por quê? É ela quem vai fundamentar o próprio Estado. Então ele diz que é uma lei fundamental que organize os elementos essenciais de um sistema jurídico, que regula a forma de Estado. Forma de Estado, ó que interessante, você já tem que começar a entender alguns conceitos que nós trabalhamos. Forma de Estado. E diz mais, diz que além da forma de Estado, a Constituição vai me falar da forma de governo. Vai dizer ainda qual é o modo de aquisição do poder. Modo de aquisição do poder. Formas de exercício e limitação do poder. Limitação do poder. E aqui eu vou destacar a forma de Estado, a forma de governo e essa forma de se limitar o poder, que a gente vai ver lá na frente o porquê que nós estamos trabalhando de uma maneira tão interessante assim. Beleza? Então vamos avançar mais um pouquinho e falar de um sentido da Constituição. Um dos sentidos que é trabalhado do direito constitucional, da Constituição, é o chamado sentido sociológico, é o sentido de Ferdinand Lassalle, tá? É um sociólogo onde ele falava e ele começa a definir o que seria a Constituição para ele, e ele dá uma visão sociológica da Constituição. E quando ele fala do que é Constituição, ele diz mais ou menos o seguinte: ele fala que Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Ele fala que quem vai constituir o Estado, ou seja, quem vai dar os fundamentos do Estado, é quem tem de fato o poder naquele momento. Por isso que ele fala que é a soma dos fatores reais de poder. São aquelas pessoas que detêm o poder numa determinada sociedade quem dão as regras do jogo. Esse é um conceito sociológico que muita gente, muitos autores chamam de conceito material do direito constitucional, certo? Então ele diz que é o fruto da realidade social de um país, que é a soma dos fatores reais de poder, certo? Uma outra concepção que nós temos é a concepção ou conceito político de Constituição, que é visto, que é falado, definido por Carl Schmitt. Por Carl Schmitt, ele nos dá o conceito político do que é uma Constituição. E ele fala que Constituição nada mais é do que a decisão política fundamental. É daí que advém a teoria do decisionismo constitucional.
Por quê? Porque ele fala que Constituição nada mais é do que um encontro das decisões fundamentais para se organizar um Estado. Ele fala que é a decisão política fundamental. São aquelas pessoas que se reúnem e decidem o que vai ser. Decidem, isso aí vai ser o quê? Um parlamentarismo? Vai ser um presidencialismo? Vai ser uma república? Vai ser uma monarquia? Vai ser uma democracia? Tá? Por isso, decisão política fundamental. Constituição nada mais é do que a decisão tomada por aqueles que detêm o poder. E aí, em um outro momento, nós já temos um conceito mais vinculado ao direito, que é o conceito de Hans Kelsen. Hans Kelsen fala da teoria pura do direito. Ele fala o que é direito. Direito é aquilo que a norma diz ser, tá? E ele, quando ele começa a falar o que é Constituição, e Constituição nas linhas ou nas palavras de Hans Kelsen, nada mais é do que o dever ser. É o dever ser. É o mundo do dever ser. Ele fala que Constituição nada mais é do que puro direito. Constituição é puro direito, nada mais é do que direito. Ele diz que é o puro dever ser. A Constituição diz como deve ser uma sociedade, nada mais do que isso, tá? E ele divide ainda essa ideia dele em dois aspectos. Ele diz do aspecto lógico-jurídico e ele fala do aspecto jurídico positivo. Tá? Quando ele faz essa relação do puro dever ser, ele fala de dois aspectos. O aspecto lógico-jurídico e ele fala ainda do aspecto jurídico positivo. O aspecto lógico-jurídico, ele diz que uma Constituição é uma Constituição porque existe ou existiria na concepção dele uma norma hipotética fundamental que vem acima da Constituição. Eu não falei que essa é a pirâmide de Kelsen, aqui eu tenho todas as normas inferiores e aqui no topo da pirâmide eu tenho a Constituição. Ele diz que existe acima do topo da Constituição, dessa pirâmide, ele fala que existe uma norma hipotética. Uma norma hipotética que tem um único artigo com um único mandamento, que diz o seguinte: cumpra a Constituição, obedeça à Constituição. Essa é a norma hipotética. A norma hipotética diz o seguinte, olha, cumpra a Constituição. Só isso. E aí dessa norma hipotética vem a Constituição e a Constituição vem derivando tudo aquilo que ela quer dentro da organização do direito. E o direito, e esse aspecto jurídico positivo já está relacionado ao direito posto, ao direito positivado, ao direito revelado. Tudo isso aqui eu quero dizer a mesma coisa do direito positivo. O direito positivo é o direito quando ele está escancarado, quando ele está revelado, quando ele já está positivado. Como que nós temos o direito positivado dentro da ordem constitucional e hoje que nós temos vigente no Brasil é através da Constituição Federal de 88, certo? E é essa norma que condiciona ou que dá validade a todas as ideias do nosso querido ordenamento jurídico. Beleza? Então nós vamos agora tomar uma água e nós voltamos já já com mais um bloco falando aí sobre direito constitucional. Até mais!